Olá meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Tia Luciana está com muita saudade de vocês, espero que este momento passe logo, que nós retornemos para a escola. Mas enquanto isso não passa, nós vamos nos falando por aqui, tudo bem? Então hoje eu venho aqui para falar com vocês a respeito do último conteúdo do livro didático de vocês, que é a água no planeta. Esse conteúdo encontra-se na página 42 à página 48 do livro didático de ciências de vocês. Então, pegue o livro didático e vamos começar. A água está distribuída de forma irregular na superfície do planeta Terra. O nosso planeta Terra, ele é constituído de 70% de água, sendo que desses 70% de água, 97,5% é a água salgada. Essa água salgada encontra-se nos mares e nos oceanos. Os 2,5% é água doce. Essa água doce encontra-se nas geleiras, que são calotas polares, nos rios, nos lagos, nas represas, nas lagoas, nas águas subterrâneas, são os lençóis freáticos. A água, ela está presente em diversos eventos do nosso cotidiano, como nas atividades que nós realizamos durante o dia, lavar louça, tomar banho e beber. E a água também encontra-se dentro dos organismos, como os dos seres humanos, dos animais e das plantas. Então, a água está presente dentro do nosso corpo também. Como nós vimos, a superfície do nosso planeta é formada por 70% de água. A abundância desse líquido tão precioso causa uma falsa sensação de recurso natural inesgotável. A água de fácil acesso dos lagos e represas representa pouquíssimo do total de água doce disponível. É preciso considerar ainda que para ser de boa qualidade, a água precisa estar livre de contaminação e de qualquer substância tóxica também para os seres vivos. Acredita-se que menos de 1% de toda a água doce do planeta está em condições de ser consumida. Reservas de águas podem diminuir 40% até 2030. Por que essas reservas podem diminuir? Porque o aumento da população. Com o aumento da população mundial, triplicou nos últimos 50 anos, enquanto o consumo de água aumentou 6 vezes. Por quê? Porque quando aumenta a população, aumenta o consumo de água. Cresce a agricultura com a irrigação, a industrialização, a produção de energia. Então, todas as atividades que envolvem água crescem junto com a população. Poluição e assoreamento dos rios. Então, os países desenvolvidos, a poluição é causada em geral por resíduos industriais, principalmente por fertilizantes e agrotóxicos que são usados na agricultura. E também 90% dos países em desenvolvimento, a água é devolvida à natureza sem tratamento. Se a água volta para a natureza sem tratamento, ela também contamina a água que estava em estado bom para ser consumida. Apesar de parecer um recurso abundante e infinito, a água é um recurso precioso que deve ser cuidadosamente utilizada pelo ser humano. A porcentagem de água disponível para as nossas atividades vitais e para o equilíbrio ambiental, ela é limitada e merece atenção especial de todos os segmentos da nossa sociedade. A água existente no nosso planeta, ela circula pelos ambientes pela ação de um conjunto de fenômenos. Esse conjunto de mudanças de lugar e de estado físico que acontece com a água ao longo do tempo é chamado de ciclo da água. Então, o ciclo da água é a mudança
de lugar e de estado físico que acontece no meio ambiente. Como que acontece essa mudança? Então, o calor do sol faz evaporar a água existente nos solos, nos rios, nas cachoeiras, nos lagos, nos mares e nos oceanos, bem como também nos seres vivos, na transpiração. À medida que o vapor sobe, ela vai encontrar camada de ar cada vez mais fria. Isso faz com que o vapor de água se condensa, ou seja, passa do estado gasoso para o estado líquido aí. As gotas de águas presentes nas nuvens, elas podem se solidificar formando os cristais de gelo por causa das baixas temperaturas. Quanto mais água ou gelo estiverem acumuladas nas nuvens, ela vai ficar cada vez mais pesada. As chuvas e a neve, por exemplo, são a forma pela qual a água retorna à superfície, reabastecendo os rios, lagos, mares, oceanos, geleiras e infiltrando também no solo, formando os lençóis subterrâneos aí, chamados de aquífero aí. Então, esse é o ciclo da água, ou seja, o movimento que a água faz na superfície terrestre. A água também, ela é essencial para o equilíbrio do ambiente e participa de várias funções que só podem acontecer com a presença da água nos organismos vivos. Alguns animais são compostos em sua totalidade de água, ou quase totalidade. Então, por exemplo, nós temos as medusas, que são as águas vivas, que é composta por 90% de água. E nós temos também os vegetais, como a melancia, que é composta por 92% de água. Então, a água, ela participa do equilíbrio natural e participa de várias funções nos seres vivos. A água, ela desempenha diversas funções essenciais para os organismos. Entre elas, realiza o transporte de várias substâncias dentro das células, entre as células, mantém o tamanho e as estruturas celulares, é um componente formador de todos os tecidos líquidos orgânicos, tais como seivas vegetais, a urina, o sangue e o suor nos animais é formado pela água. Participa de diversos processos dentro dos organismos, como a respiração e a digestão. Diferentes seres vivos apresentam diferentes necessidades para que a água mantenha sua vida. Então, por exemplo, o cacto. O cacto é uma planta do deserto que vive com uma pequena quantidade de água. Já o copo de leite é uma planta que vive em locais que tenham água em abundâncias aí. Então, os diferentes seres vivos apresentam diferentes necessidades da água aí, tá? Nós sabemos que para a manutenção, de nossa saúde, nós precisamos ingerir água diariamente, mas ela deve apresentar-se de boa qualidade, ou seja, ela deve ser potável, deve apresentar límpida e também sem contaminação por micro-organismos ou substâncias químicas, As doenças transmitidas pela água contaminada, elas são responsáveis por internações hospitalares no Brasil e por quase metade das mortes de crianças até 1 ano de idade. As mais comuns são disenterias, febre tifoide, cólera,
hepatite infecciosa e também a giardíase. Então, essas são as doenças relacionadas ao consumo da água contaminada. Existem vários locais onde as pessoas não têm água de boa qualidade para ser consumida. Então, elas bebem a água contaminada e acaba ingerindo também, acaba adquirindo doenças por causa dessa água contaminada. Sem tratamento, essas pessoas com doenças relacionadas a águas, elas podem vir a óbito, elas podem vir a morrer aí. E essa água contaminada, ela foi a responsável por várias mortes de crianças aí até 1 ano de idade, tá? Outra doença que está associada à transmissão e que depende da água é a dengue, né? Então, a dengue é uma doença que depende da água para ela se desenvolver. Por quê? Porque o mosquito deposita seus ovos em locais úmidos ou em locais que tem água. Os ovos desenvolvem as larvas desenvolvem-se no mosquito e o mosquito segue a sua transmissão. Então, a água parada também pode ajudar o mosquito da dengue a se proliferar, né? Então, nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Aí nós temos algumas medidas de como impedir a dengue. Nós sabemos que a dengue mata e nós sabemos também que o mosquito Aedes aegypti pode transmitir o vírus, né, da chikungunya, da zika, além do vírus da dengue aí. Então, consumir água tratada é a melhor forma de se prevenir de inúmeras doenças, mas existem outras maneiras de estar se cuidando. Algumas atitudes, elas dependem do governo, mas muitas iniciativas devem partir da própria população. Então, nós temos que fazer a nossa parte para que não desenvolva doenças que podem ferir ou agredir mesmo os seres vivos aí, levando eles a óbito, a morte aí. Então, sem água não há vida, né? A água não deve ser desperdiçada, nem poluída e nem envenenada. De maneira geral, a sua utilização ela deve ser feita com consciência, em discernimento, para que não chegue a uma situação de esgotamento ou de deteriorização da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Bons estudos e até mais!